Bom, boa noite oficial a todos, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos. Hoje é dia 14 de julho de 2021 para darmos continuidade nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como já foi dito anteriormente, até para quem está aparecendo pela primeira vez hoje, ainda que aqui não estejam, mas na gravação posterior no YouTube, né? Pode chegar alguém novo. Nós estamos no capítulo 2 hoje, iniciando o capítulo 2. E o que aconteceu antes, nas semanas anteriores, foram basicamente 4 semanas de histórico, dadas, dirigidas pelos nossos orientadores, irmãos queridos, né? Pelo Anderson, pelo João, pelo Guilherme, por mim, que foi histórico, os primórdios, a antiguidade, etc. E terminou com João, essas 4, falando sobre o Evangelho no Brasil, o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. E aí a gente iniciou, então, na semana seguinte, que foi a 5ª, o estudo do Evangelho propriamente dito. E é interessante, claro, não foi por acaso, é interessante como que esse livro foi organizado pela espiritualidade, porque logo após essas 3 primeiras aulas históricas, né, ele coloca também os capítulos seguintes, né, o capítulo 1, 2 e 3, ele também coloca no lugar certo para estabelecer o cenário da época, né? Que é o que nós vamos começar a ver. Já começou com o Anderson nas semanas anteriores, que foi Eu não vim destruir a lei, não é? E hoje, meu reino não é desse mundo. Então vamos começar fazendo a nossa página. Eu lembro, para quem tiver vontade, de colocar o seu copinho d'água para fluidificar. Com certeza os espíritos amigos vão comparecer aqui sempre, como sempre vêm, nos ajudar e nos orientar, e eles vão fluidificar essa água para nós. Então, vamos para a nossa página de hoje. E eu selecionei uma página que é quase que um spoiler do capítulo. Ela tem o mesmo título, ela se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu achei interessante porque essa comunicação foi recebida pela médium Maria Cecília Cirino Moreira, né? Já em 1 de agosto de 2006. Meu reino não é deste mundo. No Centro Espírita Casa de Emmanuel, em Itatiba, São Paulo. E então essa é a página que eu escolhi para começar a ambientar o nosso momento de agora, né? Preparar a nossa atmosfera para o estudo de hoje. Então começa assim essa página com o título de Meu Reino Não É Deste Mundo, pelo Espírito que ali se manifestou naquela ocasião, em 2006. Meus queridos irmãos, a vida futura não é uma mera ilusão, e sim uma simples realidade. Não há nada de grandioso, misterioso e fantasioso na vida futura. A ignorância dos homens, os falsos conceitos sobre o espírito, levam muitos a acreditarem que a vida futura não seja uma extensão e uma continuação de nossas vidas. Muitas crenças levam todos a imaginarem que após a morte haverá espaços definidos como céu, inferno ou purgatório. Tal explicação é vaga, pois há muitos espíritos encarnados em graus diferentes de evolução. E não poderiam, portanto, existir apenas esses 3 lugares. Afirmo-lhes, meus irmãos, que o homem, ao desencarnar, parte para o lugar que lhe é de merecimento de acordo com a sua consciência e de acordo com as suas ações praticadas. Portanto, se para Deus, na nossa concepção, não existe o pecado, Ele sempre nos dá uma segunda chance para reciclarmos. Portanto, jamais nos daria apenas 3 opções limitadas. E ela continua, esse espírito continua, né? Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, não criou um único mundo no universo. Criou outros mundos,
Multipliquemos 3 vezes 100. Essa seria a quantidade de mundos que um espírito pode habitar. O plano espiritual está repleto de possibilidades para serem habitadas pelos espíritos. E o espiritismo concebe o verdadeiro perdão. Por isso, muitos homens julgados como maldosos podem deixar o inferno, entre aspas, e passar aos céus um dia. Deus concede tantas possibilidades de acordo com o merecimento. O que seria a definição de céu se o indivíduo pudesse partir para lá, mas se dentro da sua alma, do seu coração e da sua consciência, ele vivesse um inferno? Quando partirmos para a vida futura, vamos exatamente para o lugar que brilha e reflete de acordo com a nossa alma. O Espiritismo é o Consolador, a luz que veio à humanidade para esclarecer que a vida futura, essa crença real, é o que nos dá força para enfrentarmos as provas diárias, as perdas, as dores e os sofrimentos. Tudo que fazemos e doamos, seja em nosso trabalho, na sociedade ou no lar, deve ser feito para que ganhemos crédito de luz com Deus e paz com nossa consciência. Isso nos faz pensar que tudo que passamos na Terra não deve ser dado e oferecido simplesmente aos olhos dos homens. O homem, com a fé na vida futura, passa a ter não somente perdão e resignação, como também consegue reconhecer e compreender o sacrifício de Jesus para expandir as leis de Deus de amor e igualdade. A ignorância e a falta de conhecimento permitem que muitos homens burlem a sua própria realidade, pois estes se tornam cegos pela matéria e querem atingir o seu reino terrestre. O reino onde imperam as conquistas materiais, a riqueza, o status e a vaidade. Mergulhados nessa cegueira, nessa vil ilusão, surgem os mais pobres e inferiores sentimentos, como arrogância, vaidade, egoísmo e tantos outros sentimentos inferiores. Quando acreditamos que basta pouco para sermos felizes, o que alguns esperam em abundância são coisas ilusórias. Precisamos do necessário no reino terrestre. Porém, no reino de Deus, precisamos de muito. E o muito é o desafio da nossa própria existência. Para alcançar o reino de Deus, não basta só trabalhar acreditando nessa vida futura. É preciso caminhar em direção a ela, exercendo a caridade, desenvolvendo sentimentos nobres como perdão, igualdade, eliminando os preconceitos, sejam eles de caráter sociais ou raciais, pois o amor é universal. Se Jesus foi crucificado, não foi só em nome dos brancos, foi em nome dos negros e de todas as raças. Porque dentro do coração de Jesus, o amor está em primeiro lugar, incondicional e universalmente. Se Jesus não acreditasse na vida futura, jamais se entregaria à sua missão dolorosa, aos nossos pobres olhos humanos, porque aos olhos de Deus, sua missão foi nobre e registrada na eternidade, o que Deus queria e sempre quer para os seus filhos. Ele vai terminar dizendo o seguinte: a crença na vida futura não só nos conforta na dor e nos problemas, mas ela permite que façamos a expansão da luz celestial. Permite que doemos o amor verdadeiro que vem de Deus aos nossos irmãos. Doar o amor verdadeiro é doá-lo incondicionalmente. E esse gesto é um gesto não somente caridoso, mas um gesto de fé e de aceitação da presença do nosso irmão Jesus. Graças a Deus. Então, depois dessa prece, que foi recebida, como eu disse, em 2006, né? Essa página recebida em 2006, naquele centro, naquele momento, naquela reunião pública, nós passamos então agora a pedir à irmã Laura, aos espíritos amigos, colaboradores dessa caminhada no centro e nessa casa, que nos ajudem no dia de hoje, como sempre tem feito, para que possamos conduzir bem esse nosso propósito de discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a doutrina do amor. E esse capítulo de hoje
voltado para isso, para nos sedimentar cada vez mais que o que nos importa na realidade é o reino dos céus e não o reino da terra, como nós vamos estudar nesta semana e na próxima. Graças a Deus. Bom, então, vamos seguir então, vamos começar aqui falando o seguinte, conforme eu já tinha dito, naquele tempo, e o Anderson colocou isso muito bem, naquele tempo da antiguidade, pré-Jesus, da lei mosaica, força aqui. Bom, mas de qualquer forma a gente tinha terminado a página, né, e a prece, e a gente estava começando a falar que na semana conduzida pelo Anderson, né, da lei mosaica, que ele tratou disso muito bem, naquele tempo bastava a observância dessas leis, e estou vendo aqui a mensagem que continua estável na internet, mas vamos seguindo. Bastava a observância daquelas leis mosaicas, um povo rude, ignorante, de certa forma, por isso que tinha aquela lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? E a recompensa para eles seriam bens materiais, uma boa colheita, um gado produtivo, não é? A chuva na hora certa, as coisas muito voltadas para a natureza. Essas seriam as conquistas para quem seguisse a lei mosaica ao pé da letra, né? Era de certa forma, um desejo muito limitado, né? E para eles achavam que isso era suficiente. Acreditavam, claro, que iriam para um paraíso, ou qualquer que seja, seriam recompensados. Mas o objetivo primeiro era a observância da lei mosaica e, como recompensa, os bens terrenos. As calamidades, as derrotas que porventura acontecessem, derrotas para os inimigos, ou as calamidades da natureza, para eles era uma consequência de desobediência em algum momento daquelas leis sagradas. E aí nós tivemos, então, o advento de Jesus, como nós sabemos, né? E como eu estava falando lá no começo, né, os capítulos 2, 3 e 4, né, capítulo 2, meu reino não é desse mundo. O 3, há muitas moradas na casa do Pai, né, que vai ser conduzido para frente. E também o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 3 capítulos seguintes do Evangelho, eles já colocam um contexto totalmente diferente daquele, embora naquele momento, né, como a gente sabe, Jesus não poderia dizer tudo. Ele tinha que falar nas entrelinhas, ele tinha que falar por parábolas, porque as pessoas simplesmente não entenderiam, não é? E desconfiariam. E estava acostumado a ver diversos profetas, ele não seria o primeiro. Então ele tinha que ter muita cautela. Mas ele se mostrou mais também pelos efeitos, pelos milagres, não só pelas palavras, né? E aí o pessoal já prestou um pouco mais de atenção. Então o nosso capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, ele vai se dividir no Evangelho segundo o Espiritismo em 4 subitens, né? O primeiro é a vida futura, que a gente já começou com aquela página dando uma prévia. O segundo é a realeza de Jesus, esse nós vamos tratar na semana seguinte. O ponto de vista é o subitem 3, e as instruções dos espíritos, que vai falar de uma realeza terrestre. Por questões, eu acho, até de praticidade, talvez didática, eu preferi tratar junto, hoje aqui, o 1 e o 3, que são a vida futura e o ponto de vista, que estão extremamente ligados, e deixar a realeza de Jesus propriamente dita para a semana seguinte, né? Então vamos fazer assim, dessa forma, que eu acho que fica mais fácil o acompanhamento. E para situar isso, a gente não pode deixar de colocar a base da crença da doutrina. Os 5 pilares da doutrina espírita, que são, basicamente, Deus, a crença em Deus. Quem não acreditar em Deus, por exemplo, os ateus, claro, ninguém está condenando os ateus, né? Eles um dia, mais cedo ou mais tarde, naquela caminhada deles, eles vão entender a existência de Deus, né? Mas a crença de Deus, esse é um dos pilares da doutrina. Outro pilar, outra grande coluna é acreditar na pluralidade dos mundos e na imortalidade da alma, como nós sabemos. Acreditar na reencarnação e
finalmente, o quinto, na comunicação entre os espíritos, né? Isso é tratado mais no estudo do livro dos médiuns, né? Como vocês sabem. Então, esses 5 pilares, Deus, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, reencarnação e comunicação dos espíritos, eles são o pilar da doutrina, né? E a gente precisa cobrir um pouco isso rapidamente. Por exemplo, no caso do primeiro, da existência de Deus, eu recomendo para quem não viu, um filme que está na Netflix, que é muito interessante, que é um filme chamado Deus Não Está Morto. Não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme muito interessante. Ele aborda uma questão de um professor de filosofia, não vou dar o spoiler, evidente, mas é um professor de filosofia universitário e ele, no primeiro dia de aula, ele dá um papel em branco para as pessoas dizerem: Deus não existe. Quem escrevesse isso e assinasse embaixo estava passando de ano. E um aluno não consegue fazer isso. E o filme todo, então, vai se desenvolver num desafio que o professor vai fazer àquele aluno que ele provasse, então, ao professor que Deus existe. E aí vai se desenrolar e vocês vão ver um filme maravilhoso. Esse é um deles que fala da importância da crença na existência de Deus. E um outro interessante, que eu quero dividir com vocês aqui, é um fato verídico ocorrido, deixa eu ver a data aqui, em 1892. Olha que interessante. 1892, num trem que ia de Paris para uma outra cidade na França. E esses trens, antigamente, até hoje, alguns trens na Europa são assim. Você vê nos filmes também, tem aquela cabine, né, que você entra na cabine, tem uma porta, e fica ali dentro 2 ou 4 pessoas naquela cabine, pode até ficar individualmente. Então, naquela cabine específica, naquele trem indo de Paris para uma outra cidade, estava lá um senhor de 70 anos, lendo um livro, entrou um jovem adolescente universitário, também lendo um livro. E os dois ficaram ali sentados, cada um lendo seu livro, e o jovem olhou o livro que o senhor estava lendo, e ele viu que era a Bíblia. Aquele senhor estava lendo a Bíblia. E aí ele falou para o senhor assim: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? E o senhor respondeu: sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Aí o jovem retrucou e disse o seguinte: é claro que está errado. Creio que o senhor deveria estudar a história universal, veria a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. E começa aquela conversa, e é quase uma discussão entre o criacionismo, né? Que também é uma outra teoria. E aí, em dado momento, o rapaz disse assim: olha, eu não vou ter tempo, em outras palavras, resumindo a história para não tomar muito do nosso tempo, eu não vou ter tempo de explicar para o senhor e ele convencer. O senhor me deu aí o seu cartão, que eu vou lhe mandar uns livros para o senhor ler o que é a realidade da ciência dos nossos dias. Pois não. Aí o senhor tirou o cartão e deu a ele, né? Aí o jovem desembarcou, porque ele já estava descendo na próxima estação. E o que estava escrito no cartão quando ele olhou? Estava escrito assim: professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França, Pasteur. E aí, abaixo do nome do Pasteur e do cargo dele, estava escrito uma frase, um lema, uma bandeira, que é assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Mostrando que Pasteur, um douto estudioso, né, ele acreditava em Deus firmemente. Então, são duas situações interessantes. Falando sobre a pluralidade dos mundos, nós temos a Revista Espírita. Em 1858, ela começa a falar da existência de vários mundos, está lá escrito na revista, em 1858. Então, as coisas foram se sedimentando. Primeiro, na época de Jesus, como a gente comentou, muito sutilmente, muito devagarinho, e depois, já no tempo de Kardec, no tempo desses grandes estudiosos que deram início a isso, ela foi se sedimentando. Jesus, então, meus irmãos, minhas irmãs, ele foi o iniciador desses ensinos sobre a vida futura, e o Espiritismo desenvolveu
esse relacionamento que existe entre os dois mundos, né? Ainda sobre essa questão da vida futura, né? Existem alguns livros que a gente gostaria de deixar registrado e recomendado para que vocês queiram aprofundar, né? Nós temos aí o capítulo 4 do estudo aprofundado da doutrina pela FEB, o roteiro 4, que é a felicidade atual e futura. Nós temos o livro de Kardec, O Céu e o Inferno, que é um dos do Pentateuco, né? Muito bem. Então, vamos lá. Onde é que nós estávamos? Sim. Então, eu estava recomendando o livro. Falei do Céu e Inferno, de Kardec. Falei do primeiro lá, que era o da FEB. E tem A Justiça Divina também. É um livro de Emmanuel, por Chico Xavier. E tem um livro de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E não pode deixar de citar também Ação e Reação, do André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual. São livros que precisa deixar registrado aqui, já que vai ficar gravado, por causa disso. Bom, então, continuando, o que é mais interessante da gente falar agora aqui é o seguinte. Não sei se vocês se lembram do nosso lar, né? Logo que André Luiz esteve já recuperado fisicamente, ou vamos chamar de fisicamente entre aspas, né? Ele estava apto a começar a trabalhar prestando serviços e já tinha um mentor que ele orientaria. Ele fez uma primeira viagem, entre aspas, instrutivas à Terra. Nesse caminho, não sei se vocês lembram disso, nesse caminho que ele estava fazendo com aquele grupo, né, aquela missão de ajuda, de caridade que dividiam a Terra, eles tiveram que passar pelo umbral. E ao passar pelo umbral, ainda que o André Luiz estivesse recém-introduzido como ainda um aprendiz super inicial, né? Claro que o mentor não era, né? Tinha muito mais ascendência espiritual, mas o André Luiz estava começando. Mas o grupo todo, ao passar naquela escuridão, naquelas trevas, ele ocasionava um desconforto àqueles espíritos trevosos que estavam ali no umbral. Tanto que alguns saíam correndo, aquela fonte de luz passando, né? Alguns se escondiam, tapavam o rosto. E por que eu estou trazendo essa imagem? É para trazer a dimensão da luz de Jesus e a sua humildade no momento em que ele, do seu reinado, né, da sua governança, que ele foi, como vocês sabem, né, instituído governador do planeta há 4,5 bilhões de anos, né? E tem uma passagem de São Luís que ela precisa ser dita aqui, para dar dimensão dessa grandeza de Jesus, né? Ele diz assim, São Luís, em uma das comunicações daquela época, ele comenta que certos espíritos, quando chegam ao mais alto grau dos espíritos puros, o mais alto grau dos espíritos puros, passam a receber o nome de Cristos. Então não existe só um Cristo, Jesus Cristo. Jesus é o nome, mas Cristo é um estado. Então ele, repito, quando chegam ao mais alto grau dos espíritos puros, passam a receber o nome de Cristo. Cristo quer dizer ungido. E adquirem, então, esses espíritos crísticos, o dom da infalibilidade, ou seja, eles são infalíveis, ou seja, incapazes de cometer erros, está dizendo São Luís isso, não sou eu. Capazes de cometer erros, mesmo se estiverem encarnados, e se tornam dignos de serem iniciados nos desígnios do Todo-Poderoso. Olha, então ele já é altíssimo, altíssimo e puríssimo, e infalibilíssimo. Mas ele adquire o direito de ser iniciado. Então você vê, a coisa é longa, nós temos que ter muita paciência, porque nós vamos todos poder chegar lá, mas temos que esperar uns bilhões de anos de provas, de expiações, de quedas, de perseverança, etc. Então, Jesus chegou lá. Jesus chegou lá. E aí ele desce um dia, né? Ele apaga. Então, por isso eu fiz aquela imagem do caminho com André Luiz, da missão de André Luiz,
que muito menos luz do que Jesus, naturalmente, ele ofuscava o pessoal trevoso do umbral. Imagina Jesus ao descer com a sua imensa luz. É um sol. É como se nós olhássemos para o sol e ficássemos ofuscados, nós ficamos cegos de olhar o sol. Por isso, quando a gente tem que ver um eclipse qualquer, a gente bota uma proteção, porque não vai afetar os nossos olhos. Então, Jesus, para poder encarnar na Terra, transbordando de amor, ele tem que baixar o nível de luz dele, né, para poder se materializar como homem naquele momento, naquele meio rude, naquele povo que não acreditava, que muitos eram politeístas, e ele tem, então, essa demonstração de extrema humildade, extremo amor para com a humanidade, né? Então, isso é interessante, essa passagem de São Luís mostrar isso, né? Que Jesus, apesar dessa pureza, ele estava apenas iniciado, e ele recebeu como tarefa, né, ser o governador do planeta. Então, a coisa é meio séria. Mas ele não nos tirou, quando desceu lá, ele não nos tirou o livre-arbítrio. Está lá na questão 121 do Livro dos Espíritos. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram pela sua própria vontade. E voltando àqueles pilares da doutrina espírita que a gente começou a traçar lá atrás, os rabiscos dessa doutrina foram feitos, meus desenhos disso foram feitos por Jesus naquele momento para aquele povo. Está lá em João 14. Há muitas moradas na casa de meu pai. Muita gente não entendeu o que ele quis dizer com isso, né? E aí ele completa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ainda em João, capítulo 16 e 17, Jesus arrematou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Nós sabemos que esse Espírito Consolador é a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vai ser tratada no capítulo 5, né? O Cristo Consolador. Então, esse é um exemplo fortíssimo que eu acho que impacta a gente, essa história. E por isso que eu quis colocar a comparação com aquela missão de André Luiz para a Terra, que ofuscou os trevosos no umbral, e Jesus, com a sua infinita luz, descendo como homem na Galileia, teve que se apagar bastante, com humildade, por amor à humanidade, para nos ajudar, para nos libertar, para trazer os princípios da lei moral, para direcionar. E hoje, 2000 anos depois, a gente ainda continua sem seguir totalmente, ou pouco seguindo aqueles ensinamentos, né? E aí tem uma outra passagem muito interessante que eu não posso deixar. Eu tenho essa fixação por Humberto de Campos, porque principalmente nos livros que ele se reporta a explicar coisas que aconteceram em Jerusalém naquela época, ele se dedicou muito, como no livro Boa Nova e outros, né? Eu gosto muito dessas histórias porque diz coisas que não estão nos evangelhos, né? Humberto de Campos ou o Irmão X, depende de como que ele se apresentou em algum momento. Então tem lá no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, do capítulo 18, com o título Caminho do Amor. Essa história, ela é linda. Ela foi contada também pelo Haroldo Dutra numa das suas palestras e está lá nesse livro, como eu disse, Contos e Apólogos. Jesus estava no início da sua caminhada e ele, então, dentre aquelas peregrinações por aquelas cidades, ele vai ao Poço de Betesda e ali ele faz alguns pequenos milagres de cura ali.
Em dado momento aparece uma mulher linda, muito bonita, muito perfumada, muito bem vestida. E essa mulher era uma cortesã, né? Ela recebia pessoas na casa dela, homens cansados, peregrinos, né? E, enfim, para descanso na casa dela, para diversão, para alimentos, enfim. E aí inúmeros peregrinos buscavam essa senhora, né? E ela encontra Jesus e tem um impacto com a presença física de Jesus, com os seus olhos em particular. E ela se apaixona, primeira vista ela se apaixona por Jesus, homem, pela figura, né? Pelos olhos dele, pelo porte dele. E ela então, ela começa a se insinuar para ele. E fala para ele, eu preciso ler para não perder essa parte, porque ela tem umas frases que são importantes vocês prestarem atenção. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que conforta, e em minha primavera juvenil encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei um leito macio, tapetes dourados e vinho delicioso. Acariciar-te-ei a fonte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo perfumada e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Jesus, mudo, prestando atenção no que ela está falando. Aí ela fala, jovem, por que não me respondes? Eu descobri, presta atenção isso aí agora. Descobri nos teus olhos uma chama diferente e assim procedo por amar-te. Descobri nos teus olhos uma chama diferente e assim procedo por amar-te. Jesus olha para ela e responde, agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E não virou, de certa forma, um pouco as costas, ela aborrecida, rejeitada, se sentiu rejeitada, falou algumas coisas irônicas e com sarcasmo e foi embora. 2 anos depois, meus irmãos, uma senhora de idade encontrou Jesus outra vez ali naquela proximidade do poço de Betesda e pediu a ele ajuda para uma enferma que estava em grandes sofrimentos. Aqui está parecendo que está instável outra vez a internet, tá? Anderson, não sei se você está ouvindo. Vocês estão ouvindo Deu uma agora. cortadinha, mas deu para entender o contexto. Ela voltou logo. Então, essa senhora encontrou Jesus mais uma vez, uma senhora, uma outra senhora, uma pessoa, que aquela não era uma senhora, era uma jovem bonita, né? E ela pediu ajuda a uma pessoa que estava em grandes sofrimentos, grandes dores, com lepra, inclusive, que era uma doença muito comum naquela época, né? E aí Jesus imediatamente se prontificou a acompanhá-la, foi com ela até aquela casa onde estava essa senhora em sofrimento, e aí chegou lá, ele viu que era aquela mesma linda cortesã que ele já tinha encontrado 2 anos antes. Ela estava toda comida de úlceras na pele, enegrecida a pele, o rosto deforme pela lepra, e ninguém ousava, claro, se aproximar de um leproso naquela época. Ela fitou, olhou o mestre e reconheceu. Ele, claro, ele continuava esbelto, bonito, altivo, de porte sublime. E Jesus estendeu a ela os braços, tocados de um amor transbordante que ele tinha no coração por todos, né? E aí ele falou para ela, vem a mim, tu que sofres na casa de meu pai, nunca se extingue a esperança. Aí ela responde para ele, você, o profeta agora que cura e alivia, o que vieste fazer aqui junto de uma mulher tão miserável como eu? Ele, contudo, sorriu, benevolente, retrucando, dizendo o seguinte, eu agora venho satisfazer os teus apelos.
E Jesus, então, se recordando daquela frase de 2 anos antes, disse para ela, compassivo: descubro em teus olhos uma chama diferente, e assim procedo por te amar. E foi a mesma frase que ela tinha dito para ele 2 anos antes. Então, é amar. Então, é isso. O amor incomensurável de Jesus na hora certa, de quando a gente precisa. Não é? Muito bonito, né? Essa passagem é lindíssima, realmente. Então, eu quis dividir isso com vocês. Quando eu li a primeira vez, foi emocionante, me emocionei bastante. E o outro exemplo também desse amor, a gente já está ali com mais 8 minutos, para dar tempo de trocar ideias, né? Um outro exemplo desse amor incondicional de Jesus, essa já é uma história que todos conhecem, é a caminhada de Saulo de Tarso, né? A caminhada de Saulo de Tarso é muito interessante também, porque, como você sabe, né, Saulo nasceu em Tarso, Saulo de Tarso. Ele era de uma família muito boa, estudou vários idiomas, falava aramaico, falava romano, latim, falava grego. Ele era considerado um fariseu de alto nível, fazia parte do Sinédrio, no templo, né? Então ele era um cara de muito prestígio e muito conhecedor das leis. E quando o cristianismo começou, Jesus já tinha basicamente acabado de ser crucificado, começou a perseguição violenta aos cristãos, né? E nós tivemos o primeiro mártir, que foi Estevão, né? Que está inclusive no lindíssimo livro Paulo e Estevão, a história toda, né? Saulo estava lá como um dos... Ele não chegou a ser um dos juízes que condenaram a Estevão, mas ele estava lá porque ele fazia parte do grupo do Sinédrio e ele presenciou e encorajou a martirização de Estevão. Ao sair dali, ele procurou o sumo sacerdote, conseguiu uma carta, um documento que o autorizava a liderar uma caça aos cristãos. E ele foi até Damasco, inclusive, nesse caminho de Damasco, ele foi prendendo, indicando às autoridades locais. Estava faltando pouco tempo, acho que agora a gente vai realmente terminar. Então, como eu estava falando, Saulo continuou a sua jornada até Damasco, perseguindo aos cristãos, né? Como vocês sabem da história. E quando ele estava bem próximo de Damasco, ele sofreu lá ele viu um clarão, uma luz muito forte. Ele não conhecia Jesus. E aí ele, inclusive, naquela aflição, ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele tem aquela visão de Jesus. E ele diz: quem és, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, então, tremendo, Saulo, né? Tremendo, atônito: Senhor, o que queres que eu faça? O que quer dizer essa frase, que queres que eu faça? Ali esta frase é a transformação de Saulo. Porque ali os que estavam com ele estavam ouvindo a voz e tudo, mas não viam nada. O nosso Senhor aqui, o nosso amo, está pirando, está tendo uma alucinação, porque ele está falando sozinho, a gente também não está ouvindo, que tem uma coisa meio estranha acontecendo aqui. Mas eles não participavam do processo. E quem era o médium que precisava receber essa comunicação era Saulo. E ali, quando Saulo fala para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Ele primeiro se lembra o seguinte: de fato, as histórias contadas são verdadeiras. Jesus ressuscitou, ele está aqui na minha frente. Isso foi um impacto para ele, porque não acreditava em nada disso. Jesus ressuscitou e está aqui. E a imensa bondade que saía dos olhos de Jesus para ele o transformou imediatamente, instantaneamente. É claro que ele já tinha uma missão pré-traçada, né? Mas ali, naquele momento na Terra, para ele significava o ponto de ruptura, o ponto de ruptura. Queres que eu faça? E aí Jesus completa e diz para ele, isso está em Atos 9, 3, 6. Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E aí, vocês sabem o resto da história.
ele vai, é acolhido numa hospedaria e aparece lá, acho que Ananias, né? E Ananias, então, recebe a força de Jesus para magneticamente fazer uns passes nos olhos dele, porque ele tinha ficado cego ali naquela queda, não estava vendo nada, e aí começam a cair escamas dos olhos de Saulo, e ele volta a ver, e aí ele se transforma a partir dali, pede perdão, chora copiosamente, pede perdão por tudo que tinha feito, e a partir dali ele se torna Paulo de Tarso, né? O grande continuador e disseminador do Evangelho pelos gentios. Então, são dois momentos que eu quis trazer para vocês desse grande amor de Jesus, que mostra o tamanho da sua realeza e, mais do que isso, da sua humildade entre nós, não é? E na próxima semana, então, mas eu ainda queria ler só uma coisinha que está no livro de João, no capítulo 1. Jesus é o verbo, né? Conforme foi mencionado lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é a expressão de tudo isso que a gente estava falando, né? O título do capítulo de hoje é Meu Reino Não É Desse Mundo. E como eu disse, os capítulos, subtítulos que a gente iria estudar hoje seriam a vida futura, né? E o ponto de vista, que também fala da vida futura, e a gente deu essa pincelada sobre um pouco sobre a realeza de Jesus, mas a realeza propriamente dita vai ser tratada na semana que vem. Hoje eu quis mostrar muito mais era o tamanho do amor e principalmente aquilo que a gente já falou, né? Naquela caminhada de 4,5 bilhões de anos de vida da Terra, de existência da Terra, a gente tem toda a possibilidade de chegar lá um dia, daqui a 4 bilhões de anos, quem sabe, né? Dependendo dos nossos atos, das nossas escolhas, né? Cada escolha é uma sentença, é um ditado que nós temos, né? Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher o caminho que quer, e aí, se errar, cair, levantar, cair e levantar. Tem até música que fala isso, né? Então, a gente tem que cair e levantar, cada um com a sua cruz, sem querer cortar um pedaço da cruz, porque não vai adiantar. A cruz é ponte, né? E essa ponte a gente precisa para nos ligar. Religião quer dizer religar, né? Então a gente tem essa crença e era a mensagem que eu queria trazer hoje. São 20h50 e a gente está no horário disposto aí para conversar, trocar ideias. Né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado. É sempre bom acompanhar a tua exposição, porque você sempre traz trechos de livros que são muito bonitos e diferentes do que eu estou habituado a ler. Né? Com exceção aí do Paulo Estevão, né, que é um livro que eu já pude ler e foi impressionante para mim, assim. Mas esse do Humberto Campos que você trouxe, é muito legal esse trecho, né? Por isso que eu pedi, né, na hora, eu falei, nossa, tem que repetir isso aí, porque é muito show de bola. E o que você falou sobre o amor do Cristo, né, cara, é uma coisa impressionante, né? Quando eu peguei o A Caminho da Luz para dar umas folheadas boas, assim, e tentar entender um pouquinho do que o livro queria dizer, eu falei assim, cara, aí você vê, cara, esse aqui é um livro trazendo uma série de fatos, né, históricos a respeito aí da história, não da humanidade, mas do planeta, do globo, né, para poder demonstrar o quanto que o amor de Jesus por todos nós é gigantesco, né? Sempre esteve aqui cuidando do planeta para poder receber a gente, ainda veio para cá, encarnou, para poder nos encontrar e trazer essa palavra que é eterna, né? Então é muito bom. E no exemplo de Paulo em específico, como que assim, é o que você falou, né? Paulo parece que é chover no molhado, mas caramba, para pensar. Jesus criticou pra caramba, né, os fariseus, mas não hesitou em convocar um fariseu para poder disseminar a sua palavra, né? Então, isso demonstra que o amor e a confiança do Cristo, quando a gente se dispõe a fazer o serviço, eles são inabaláveis, né? Então,
Um ponto muito bom aí da gente sempre lembrar, né? Paulo é um grande exemplo do amor de Jesus, além, obviamente, de ser um exemplo de vida, né? De reforma. Então, muito bacana. Obrigadão. Essa questão realmente é muito importante, sim, porque, e aliás, eu nem citei, mas posso citar agora, tem um momento desses livros que eu citei, agora eu não me lembro qual deles especificamente, que diz o seguinte: é muita presunção nossa, né, achar que nós somos o único planeta dentre esses milhares de estrelas que estão aí no céu, né, que tem a primazia de ter vida, né? É muita cara de pau nossa aceitar isso como uma verdade absoluta, não é? E aí, nesse lugar que eu estava me referindo de leitura, fala o seguinte: você, quando está numa cidade grande, por exemplo, pega o Rio de Janeiro, que está mais próximo, não precisa pegar nenhuma no exterior, pega o Rio de Janeiro, aí você chega assim, por exemplo, ou na Avenida Paulista, por exemplo, que tem edifícios enormes, gigantescos, você pequenininho em frente àquele mundo gigante de edifícios ali. Tudo bem, isso é uma visão, é um momento de visão. Agora, sai dali e vai para o alto de uma montanha e olha a mesma Avenida Paulista. Você vai ver que aquilo lá está tudo muito pequenininho, como se fosse quase formiguinhas, na é verdade? Então é tudo muito relativo. Então é a mesma coisa a gente achar que a Terra é o centro do universo. Vai para o universo que você vai ver como que a gente é pequenininho, quase que inexistente, formiguinha mesmo, né? Então, é isso. Essa que é a grande mensagem. A nossa caminhada é muito longa. Eu já não Com tenho cabelo. certeza. Imagina 4 E- bilhões de anos para eu caminhar. Pô, tem que ter muita força. Mas é graças a Deus, né, que é uma caminhada longa, né? Significa que dá tempo. Aliás, esses dias eu estava vendo a entrevista do Eric Clapton, né? E ele falando sobre isso, falando assim, não, acho que ainda falta, vai demandar muito tempo para a gente conseguir aprender a se amar de verdade. Ele falou assim, mas isso de certa forma é uma coisa boa, né? Porque a gente tem tempo, pelo menos eu estou sendo otimista dizendo que a gente tem tempo, né? O problema é quando a gente desiste e acha que não dá mais tempo e tal. Então, essa noção, aliás, no texto de abertura, né, você tocou naquele ponto que a gente sempre fala, né, da importância da gente exercitar, desenvolver a nossa visão imortalista, né? A gente se enxergar como alguém que nunca vai morrer, né? Então tem tudo a ver. É, é muito importante ter essa noção. Mas é isso. Vamos lá. Quem mais aí gostaria de trocar alguma ideia? A gente está com tempo. Tem mais Ô, 5 João, minutinhos ainda. vamos lá, só uma palavrinha rápida, é bom que dá oportunidade para outras pessoas falarem também. Primeiro, pô, independente da internet, aí, muito bacana a sua exposição, parabéns. E é sempre, né, como antes colocou, a gente sempre uma visão, né, uma forma diferente de expor esse tema, né? E o que eu senti é que você, né, falou exatamente o que está lá no capítulo, né, dando os seus exemplos aí, né, e um ponto interessante quando você citou essa mulher aí, né, que convidou Jesus, né, e depois Jesus esteve com ela no momento certo, é exatamente que fala desse item 5 do Evangelho, né, que é o ponto de vista, ou seja, a visão que nós ainda temos, né, não só ela, mas muitos de nós, do Cristo, né? Enxerga o Cristo só na sua parte material, não na sua parte espiritual, né? Como nosso governador espiritual. Então, fica difícil de entender, né? Assim como Hanan não conseguiu entender quando Jesus falou que veio implantar O reino de a Deus obra no coração do divina no homem. coração do homem. Isso, No coração do homem, lá no livro Boa Nova, né? exatamente. Por quê? Porque a visão é a visão limitada, né? A visão materialista, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade de entender essa visão de meu reino não é desse mundo, né? Desses vários mundos. Graças a Deus que a doutrina espírita vem aí nos alimentar, né?
nos mostrar, através dessas grandes obras aí, algo a mais, né? E isso é muito interessante e ajuda muita gente. O Tá? que me Mas deixa triste às vezes, que não é bem triste a palavra, mas me deixa um pouco preocupado, é que muita gente só percebe isso pela dor, né? Aí é complicado. É como eu sugeri assistir o filme, né, Netflix, né, no começo, que é o Deus Não Existe. É triste, porque o caminho está aí, basta querer ler, querer acreditar em alguma coisa ou não, né? E se você não acredita, muitas vezes acontece pela dor, acaba acreditando, né? Como foi o caso do próprio Saulo, né? Ficou cego, aí de repente levou um tranco, como se diz, Mas né? olha só, hoje eu não sei se você teve a oportunidade de ler a página que eu enviei, que eu envio diariamente, né? Mas ainda não, eu estava um pouco Foi do ocupado livro antes. Pão Nosso, tem muito a ver com esse tema, né? Do livro Pão Nosso, que o tema o título é Seria Inútil. É muito interessante que quando Emmanuel fala para a gente que às vezes a gente quer que as pessoas, né, entendam logo isso, mas cada um no seu momento, né? Então ele fala, seria inútil a gente ficar querendo ou insistindo que as pessoas, né, enxerguem da maneira que a gente às vezes está enxergando, que eles têm um momento, eles têm que passar pela experiência deles, né, pela vida, pelos problemas, para crescer, para aprender. Então tem um momento certo. Né? Isso é muito interessante, é o que o Cristo fez. Ele mesmo não falou tudo, né? Por isso que ele falou que enviaria o Consolador. Muito bacana, né? A doutrina dá várias ferramentas para a gente poder trabalhar e buscar esse conhecimento, cara. É muito interessante. Show de bola. Gente, a gente tem menos de um minuto, então se alguém quiser fazer um comentário rápido, ainda tem 40 segundos aí. Sinta-se à vontade. É só agradecer aí agradecer o convite. Para mim, os temas são, né, apesar da gente conhecer algumas histórias, da forma como o Caldeira ele tem uma forma muito didática e usa palavras bem bonitas, né? Acaba de alguma forma tocando a gente. E para mim está sendo uma experiência interessante, porque eu não conheço, né? Tô conhecendo agora, né, a doutrina espírita, e de alguma forma traz conforto, porque é muito difícil a gente acreditar que acabou, né? Você morreu e acabou, não tem mais nada. Deixa um vazio muito grande. Então, eu busco um pouco mais desse conhecimento, né? Para ser apoio também, não só buscar apoio, mas para ser apoio para outras pessoas também, principalmente, né? A minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e outras pessoas que também, né? Que às vezes se sentem a gente acha que a gente só pode ajudar com dinheiro, mas a gente pode ajudar com apoio, né? Ouvindo, dando atenção. Isso é Com algo certeza. bem importante. Então, eu queria agradecer aí o convite. Muito obrigada. Estou aprendendo muito com vocês. Ana, esse caso de ajudar A gente que com agradece, palavras, ué. ajudar Show. com Gostaria de palavras, agradecer também a veja oportunidade, né? o Que é Centro muito de Valorização da importante. Vida, o CVV. Quantas pessoas eles salvam, por exemplo, do suicídio? Né? Só com palavras, só em ouvir. Fica 40 minutos no telefone a pessoa desabafando. Né? Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci. Aquela história de Pasteur do trem, eu esqueci de dar o crédito. Quem publicou aquilo ali no Face foi a Marli Roth, tá? Então, eu agradeço a Show. Marli. Agradeço a Marli. Quando ela publicou aquilo no Face, eu li a história, eu falei, se encaixa no meu dia. Eu vou trazer aquela história de Pasteur, porque tem tudo a ver com a crença em Deus, né? Então, eu agradeço a Marli Roth por ter publicado isso no Face. E eu esqueci de dar o crédito a ela. Perfeito, Jorge. O Washington estava querendo falar alguma coisa. Washington. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez para participar dessa semana, né? E agradecer cada vez mais os conhecimentos, né? Vem de forma diferente, a gente vai unindo o que já conhece e vai só somando. Muito obrigado
uma excelente semana para todos. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário? Caso não, a gente vai então lembrar para aqueles que estão com seu copinho de água que agora a hora é essa da gente... Eu tenho esse hábito, não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto de, durante essa prece, com meu copinho de água para fluidificar, ele está aqui do lado, né? Eu gosto de pousar as mãos para que a espiritualidade possa me ajudar nisso. Agradecemos, então, essa oportunidade mais uma vez, à irmã Laura, seus colaboradores, a todos os espíritos amigos das nossas famílias, aqueles que nos acompanham, nossos anjos de guarda, e agradecemos por essa oportunidade do estudo de hoje, que a gente possa reter essas trocas de mensagens, de informação profundas sobre a vida de Jesus. É claro, nós estamos longe, muito longe nessa caminhada, mas que a gente possa ter a perseverança de continuar caminhando e, como eu disse antes, levantando sempre que cair e acreditando na força e no perdão de Jesus sempre. Ele não nos condena por acumular bens, por acumular coisas. Ele condena o mau uso desses bens, ele condena os excessos, ele condena a falta de caridade com o próximo. Mas cada um na sua caminhada, com as suas escolhas, de preferência para o caminho reto, que irmão Laura e esses espíritos amigos possam nos continuar orientando, e particularmente nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, que eles continuem a nos proteger, aumentar a nossa imunidade contra essa pandemia, nossa e nossos familiares, que essa água fluidificada possa ser esse medicamento maravilhoso, que nós, ao tomarmos dessa água extensivo, em nome também dos nossos filhos, netos, pais, avós, todos aqueles da nossa casa, da nossa família, que a gente tome também um gole pensando neles e esses fluidos possam se multiplicar para eles também, nos dando a imunidade necessária para enfrentar esses tempos estranhos, continuar nessa caminhada com força, com saúde, com fé absoluta em Jesus, e que Ele nos permita continuar nessa senda, merecendo toda a benevolência que Ele tem tido para conosco. Que não nos esqueçamos daqueles irmãos que estão nas ruas, passando dificuldades, que nós não nos esqueçamos daqueles que estão trabalhando por nós, como esses da área biomédica, que estão se esforçando nos hospitais, nas clínicas, nas enfermarias, que proteja também a todos eles. E que na próxima semana a gente tenha a oportunidade de outra vez estar junto, graças a Deus. Bem, pessoal, então, boa noite a todos, né? Boa noite, muito obrigado, Nos vemos Jorge. na semana que Fique vem, com então, Deus. com a continuação do capítulo, então. Aquele abraço. Um abraço. Eu vou ter Boa um pouco de noite. Boa noite, dificuldade, pessoal. eu vou ter um pouquinho de tempo antes para fazer o upload, só para lembrar, porque como houve vários cortes, eu vou precisar editar e juntar. Eu vou ter que ouvir de novo para ver onde que houve corte para poder tentar editar isso e ficar de uma maneira agradável, tá bom? Aquele abraço, bom Tá bom. descanso a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.